Meus amigos do Jornal da Bandeirantes, gente, hoje é um dia diferente. Hoje nós não vamos falar de política, hoje nós não vamos falar de economia. Hoje a entrevista é para falar sobre o mundo animal, porque nós estamos nessa época de férias escolares, tem muito interesse a respeito de bicho, tem muita gente que acompanha a nossa programação e já viu que nós trouxemos informações aí sobre o Aquário de São Paulo e sobre o Animalia Park, que são dois espaços de entretenimento, de excelência que nós temos em São Paulo. E para isso, nós chamamos aqui duas especialistas, uma do Animalia e uma do Aquário de São Paulo, para conversar um pouquinho conosco sobre esse reino animal. A Laura Hensfield é do Aquário de São Paulo. Tudo bem, Laura? Bom dia. Tudo bem, bom dia. E também está com a gente aqui a Kátia Cassaro, que é bióloga do Animalia Park. Kátia, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Vamos começar falando sobre a aquisição desses animais para o aquário e para o zoológico. Como é que funciona isso? É só chegar numa loja internacional e efetuar o pagamento e sair com o bicho na sacola? É assim que funciona? Ou existe algum outro tipo de trabalho desenvolvido para preservação de espécie e tudo mais? Vamos começar com a Laura falando sobre o aquário. Laura. Eu acho uma pergunta super interessante e eu acho que é uma das coisas que mais perguntam para a gente, né? Porque na concepção de zoológicos e aquários antigos, quando pensavam em coleções animais exclusivamente para exibição, para entretenimento, era isso que de fato acontecia. Hoje não, com essa visão, né, e o papel e a missão e valores dos zoológicos e aquários modernos, tudo isso foi muito ressignificado. Então, a maioria dos animais das nossas instituições, eles vêm ou através de programas de reprodução, pensando na conservação das espécies, em intercâmbio entre instituições zoológicas, pensando em genética, também pensando na própria conservação das espécies. E as instituições fazem um papel enorme em receber tanto animais que vêm do tráfico ilegal, então pela Polícia Ambiental, pelo órgão ambiental, eles encaminham os animais para essas instituições e também a gente recebe assim, uma quantidade absurda de animais de centros de reabilitação. Então, os centros de reabilitação, qual a missão desses lugares? Reabilitar e que esses animais possam voltar para a natureza. Mas muitos desses animais acabam não conseguindo. Então, a gente já recebeu animal com deficiência visual, com alteração óssea ou com qualquer outro comprometimento, que esses animais não podem sobreviver na natureza. Então, os zoológicos e os aquários recebem esses animais. Muito bom. E lá no Animalia, a mesma coisa também? A mesma coisa. Os animais... Houve um tempo, né, nos primórdios do zoológico, onde os animais eram retirados da natureza. Mas isso não acontece mais e a gente trabalha muito com os programas de conservação. Então, os animais são escolhidos através da sua genética, né, para que possam ter os descendentes viáveis. E a gente está sempre ligado a esses programas de conservação. A Laura falou sobre remessa ilegal, né, de animais. A gente teve no noticiário nesse ano aí muita notícia relacionada a isso. Chegou isso para vocês lá no aquário, lá no Animalia? Muito. Bastante. Muito, Bastante. Mas chega na porta, sim? A gente tem um ótimo contato, né, com a Polícia Ambiental e com o IBAMA, por exemplo. Então, o aquário acaba absorvendo mais animais aquáticos que são apreendidos. Então, tem essas operações que já recebemos pelo correio ou animais que chegam no aeroporto e aí acabam trazendo para a gente poder receber esses animais. É uma quantidade absurda de peixes, corais, répteis. É bastante triste, é bastante preocupante e começa a chegar até essa época, né, assim, final de ano, acontece muito e eu acredito que o Animalia acabe também absorvendo bastante, também, né? Também. A gente não recebe da pessoa particular que leva ali na portaria. Tá. Isso não é permitido, mas nós recebemos os animais que vão para os CETAS, para os centros de triagem,
que são oriundos de tráfico, que muitas vezes vem pelo correio, né, Laura? Sim. Muita coisa, muito tráfico feito pelo próprio correio. E quando eles percebem que eles destinam esses animais para os setas, muitas vezes a gente absorve esses animais por conta de ajudar os setas e de ajudar o próprio indivíduo que está em situação. O que é os setas? É um centro de triagem de animais selvagens. Tá. Então, geralmente são órgãos governamentais que têm a função de receber esses animais. Muito bem. E aí eles são triados, né? Se eles têm condições, eles voltam para a natureza, mas muitos animais, ou por serem exóticos, ou por terem algum problema de saúde, muitas araras com asa amputada, eles não têm condições de voltar e muitos desses animais a gente acaba absorvendo no Animalia. A Kátia é bióloga do Animalia, a Laura é veterinária do Aquário de São Paulo. Elas estão com a gente aqui para falar um pouquinho, né, sobre esse mundo animal, sobre os animais que fazem parte do dia a dia desses dois locais que estão abertos para visitação em São Paulo e que tem, né, um programa de excelência de cuidado com a preservação dessas espécies, por isso são super gabaritadas e estão aqui hoje explicando um pouquinho desse trabalho para nós. E qual que é a sensação de uma bióloga quando recupera um animal que chega ali muito debilitado? É uma sensação ótima, né? Uma sensação assim de dever cumprido, porque muitas vezes você recebe uma arara praticamente sem pena. Então, porque eles ficam muito estressados, acabam arrancando a pena, ele próprio ou outro, porque eles estão em condições péssimas, né? As condições do tráfico. Então, esses animais passam por muito tempo na reabilitação. E aí, quando você vê que ele está todo empenado, que ele está voando, que ele está ali no aviário, você sente assim, né, a sensação de dever cumprido. É uma sensação maravilhosa. Ô Laura, lá no aquário, né, depois que os animais passam por isso, nessas condições, tem algum caso de algum que voltou pro habitat natural? É muito difícil? Geralmente, quando a gente recebe, são animais que já não têm chance de voltar. Tá. Então, sempre que algum centro de reabilitação, por exemplo, procura o aquário para receber algum indivíduo, a gente sempre pede, né, um atestado, pede exames para garantir que o animal não possa ser devolvido à natureza. Então, quando a gente recebe, é um animal que já sabe-se que não tem essa condição. O que a gente já fez muitas vezes, a gente tem parceria com vários projetos incríveis, eles receberem um animal e a gente conseguir dar o apoio, tanto financeiro quanto técnico, para nesse centro de reabilitação o animal conseguir ser reabilitado e devolvido. Mas quando ele vem para o aquário, já é um animal que não tem condição de ser reintroduzido. Certo. Bom, a grande sensação aqui, quando a gente fala, né, desses animais todos, é a ursa polar que nasceu lá no Aquário de São Paulo. É claro que a gente vai falar sobre isso com a Laura e depois vamos falar também sobre as onças que nasceram no Animalia com a Kátia. Laura, como é que foi esse processo? Conta pra gente um pouquinho da história da Nur e como é que ela está hoje. Bom, a Nur, ela está com quase 100 quilos. Ela completou um ano, né, agora recente. E foi um ano de muito aprendizado, de muito trabalho. E a Nur, desde o nascimento dela, o nome dela significa luz, e ela veio com esse propósito, né? Então, esse assunto do nascimento da Nur tomou proporções mundiais. 2024, que foi o ano que ela nasceu, tiveram pouquíssimos nascimentos de urso polar em zoológico, porque é uma reprodução difícil. Então, a gente colocou o Brasil, né, nesse meio. Então, a gente ficou muito bem visto pelos pesquisadores, por cientistas que trabalham com esses animais. A gente teve todo esse processo de nascimento e cuidado que a mãe teve com ela na toca. Então, a gente tem mais de 2.000 horas de filmagem. Isso traz informação muito importante por um período que pouco se sabe dos bichos na natureza. Então, a gente fortaleceu parceria, né, com programas de reprodução e com ONGs que trabalham com esses animais na natureza. E mais que isso, né, eu brinco que a gente põe todo mundo embaixo do guarda-chuva do urso polar, que
a Nur tomou, né, ficou famosa. Vê nas redes sociais, coloca lá N, já aparece a Nur mergulhando. Mas é muito mais que isso, a quantidade de informação que a gente conseguiu entregar para o nosso público, e não só para o público do aquário, mas o público que acompanha a gente, sobre o aquecimento global, da importância da conservação. E a Nur, ela é muito carismática. Só que debaixo desse guarda-chuva, né, do urso polar, a gente consegue passar a mensagem de vários animais da nossa fauna, né, que são tão sensíveis ou até mais sensíveis ao aquecimento global. Então, várias espécies de anfíbios, corais, animais brasileiros. Então, isso é muito legal. Como que um animal que não é da nossa fauna consegue agregar e trazer tanta informação para outras espécies também. Agora, por conta desses programas de intercâmbio, assim, a Nur vai ter que deixar o aquário de São Paulo em algum momento? O urso polar, né, na natureza, assim, a parte da biologia da espécie, eles ficam com a mãe por volta dos 2 anos de idade, mais ou menos. A Nur ainda mama, ela ainda está aprendendo muito com a mãe. Quando chega esse período, próximo aos 2 anos, começa naturalmente uma separação, porque eles não vivem em grupos familiares. E aí, quando chegar esse momento, elas vão acabar se separando. A gente já conversou muito com o programa, né? Esse nascimento da Nur foi muito bem visto. E a gente está construindo um recinto para a Nur no Animalia. Então, a Nur fica no Brasil. Que legal. E aí, no futuro, muito provavelmente, vai vir um macho para fazer parte do programa de reprodução. Mas a Nur fica no Brasil. Que boa notícia. Boa notícia para nós, né? Que vamos receber a Nur, né? Como é que é a preparação de um recinto, assim? O que é observado? O material para a construção dessa área é nacional? Alguma coisa tem que ser adquirida fora do país? O trabalho de pesquisa e do que realmente é necessário para construir o habitat do animal? Então, o recinto dela já está sendo preparado. E a grande parte da informação a gente pega com o pessoal do Aquário de São Paulo, porque esse recinto do aquário já se mostrou eficiente, uma vez que já teve nascimento, né? Então, a maioria das informações a gente está pegando com o pessoal da Laura lá no Aquário de São Paulo. Muito bom. Ô, Kátia, lá no Animalia a gente teve nascimentos também aí, o mais importante das 3 onças pintadas aí que nasceram. Conta pra gente como é que foi isso aí também. Então, exatamente. Diferentemente da Nur, as onças pintadas, a onça pintada é uma espécie brasileira, tá, e que está ameaçada de extinção. Porque cada vez mais a gente tem, infelizmente, né, no Brasil, uma diminuição do habitat das espécies. Então, cada vez mais a pecuária, a agricultura. Então, o espaço está cada vez menor para os animais. E a onça, ela é uma espécie que está ameaçada de extinção. Então, nós fazemos parte de um programa para a conservação da onça e nós recebemos um casal geneticamente compatível. O macho é pintado e a mãe e a fêmea é preta. Eles já reproduziram uma vez, já tiveram um filhote fêmea pintado, que já foi destinado, né, para um outro zoológico, e agora na última aparição, que foi há aproximadamente 3 meses atrás, nasceram 3 filhotes melânicos. Então todos são melânicos, são pretos. São pretos. E eles estão no Animalia, esses também ficam por um tempo também com a mãe, assim como a Nur, é mais ou menos o que aconteceu, o macho fica separado? Exatamente. Por quê? Porque a onça, ela é uma espécie de hábito solitário. Então, a gente reproduz, né, sob cuidados humanos, exatamente o que acontece na natureza. Na natureza, os animais vivem separados, eles se encontram na época da cópula e depois, imediatamente, eles se separam. Então, quando você vê 2 ou 3 onças na natureza, com certeza é a mãe e seus filhotes. Esses filhotes ficam até 1 ano e meio no máximo com a mãe. E depois, naturalmente, também eles se separam, cada um vai para seu território. E se a gente, assim, deixasse os animais juntos, teria problema. Então, quando chega nessa fase de 1 ano e meio, eles já vão se separar
e a época que a gente vai saber para onde eles vão. Que aí é o Instituto do Meio, o ICMBio, né, do Meio Ambiente, que vai designar o zoológico que para onde vai cada um deles. Muito bem. Ô Laura, ainda sobre a Nur, o que as pessoas mais perguntam sobre ela lá no aquário? Qual que é a maior curiosidade a respeito da ursa polar? Bom, primeiro eles perguntam até quando ela fica com a mãe, porque Essa eu já fiz. essa já foi. Eles perguntam muito sobre alimentação, como que era na toca, sobre a amamentação, dos cuidados com a mãe e perguntam muito aonde está o pai, aonde está o peregrino. E é exatamente isso que a Kátia falou. Os zoológicos, a gente tem essa preocupação e também um desafio, porque a gente precisa saber sobre biologia e comportamento de todos os animais que a gente trabalha. Então fica lindo aquela imagem de grupo familiar, mas se não é o compatível com a biologia da espécie, a gente respeita isso. Então as pessoas perguntam muito do peregrino, o que eu fico muito feliz, que eu falo, ele tem, né, toda a parcela dele de participação. Então a gente sempre grava vídeos, né, passa informação do peregrino, que ele está lá no aquário, porque desde o começo a gente já fez um recinto planejando essa separação. E toda a comunicação visual em volta do recinto dos ursos polares, a gente traz muita informação para a educação ambiental, com as informações, tanto sobre a espécie, informações de conservação e o que cada um pode fazer para cada um fazer sua parte para ajudar a minimizar esses impactos. Então é muito bonitinho, porque a gente vê crianças super pequenas já trazendo e passando para os pais toda essa consciência. Então, a gente vê que esse encantamento que a gente espera que as crianças tenham, como a Nur traz isso, né? Então, eles veem a Nur e já saem querendo mudar o mundo, assim, de mamãe, fecha a água, mamãe, o aquecimento global, sabe? Então, é muito bonitinho essa... Ótimo. E, Laura, então o que o urso polar come? E outra dúvida, qual é a temperatura no local onde eles ficam? O que eles comem, a gente oferece uma dieta variada, então a base da alimentação é proteína animal, então carne vermelha, frango e peixe. E a gente complementa também com verduras, um pouco de fruta, isso a gente usa um pouco mais no condicionamento, para enriquecimento, e também óleo de peixe, né? A gente suplementa. E a Nur, a mesma coisa, só que ela ainda mama, e ela mama livre demanda, ela mama o dia inteiro. Então, todo dia que a gente vai alimentar a Aurora, a gente alimenta a Nur junto, porque é importante ela ver a mãe comendo, a mãe traz ela para experimentar itens novos, né? E a Nur come mais ou menos 4 quilos por dia, a Aurora 7 e o peregrino 15. Nossa. Então é muita comida, né? E a Nur, o que ela mais gosta, ela e a Aurora, elas adoram salmão, é o item preferido delas. Não são bobas não, né? Não. Elas amam salmão. E a temperatura do recinto fica em torno de 15, 16 graus. Quando os ursos chegaram, a gente observou muito o comportamento deles, a gente observa até hoje, para ver a temperatura de maior conforto térmico para eles, né? Então, 15, 16 graus, e a água também tem refrigeração. E aí, nos dias que a temperatura externa está mais amena, agora no verão impossível, a gente tem os tetos solares do recinto. Então, fica aberto. Então, eles ficam 20, 23 graus, quando dá para deixar eles com a temperatura ambiente. Então, não é uma temperatura muito fixa. A gente, todo dia, vê, vamos deixar os tetos abertos, fechado. Agora, no verão, praticamente impossível. Né? A gente acaba ficando, né, com a temperatura controlada. Tá. E a água é gelada? A água também é gelada. Fica mais ou menos nessa faixa de temperatura. Ô, Kátia, quantos animais nós temos lá no Animalia hoje? 1.600 animais, 130 espécies e 1.600 animais. Para quem nunca foi lá, o aviário é dos locais, acho que principais, né, do Animalia, porque são muitas espécies, é um lugar imenso, você se sente ali no meio de uma floresta, né, com vários arara, tucano, voando ali por cima da cabeça dos visitantes, e muitos funcionários explicando, né, para os visitantes, tirando dúvidas sobre as espécies. Como que é alimentar também
essa multidão toda aí de aves lá dentro? Exatamente, porque o aviário ele tem uma altura que permite o voo. Então, é uma sensação muito diferente você estar num recinto junto com os animais e você pode ver o voo dos tucanos, você vê o voo das araras. E eu acho que ali é o que mais encanta as pessoas, você poder ver, né? Porque você tem a sensação que o animal está em liberdade quando você vê uma arara voando, um tucano voando. Ali dentro do aviário, a gente tem colaboradores que estão a cargo do manejo, que são as pessoas que oferecem alimentação, e a gente tem os educadores ambientais. Tá. Então, ambas funções conversam bastante com o público, passam o maior número de informação possível. A gente faz uma educação ambiental também assim, né, muito incisiva, para que as pessoas saiam de lá realmente com uma ideia diferente, com uma ideia de que você, sei lá, não deve ter um papagaio dentro da sua casa, dentro de uma gaiolinha, que você não deve, de maneira alguma, adquirir um animal do tráfico, né? Que é um dos grandes responsáveis também pela diminuição dessas aves, né? Crime, né? É um crime. A gente sabe que a cada 10 animais retirados da natureza, somente um consegue chegar vivo ao destino. Somente um. Então, é uma mortalidade absurda, 90% morre, e esse um que chega no destino final, ele não está legal, né? Porque não é lugar de um papagaio numa gaiolinha, não é uma coisa legal. Então, assim, a gente quer que as pessoas saiam com uma ideia diferente, né? Com uma ideia de ver ali o papagaio voando, de ver a arara voando, do quanto vale a liberdade, né? Do quanto vale você poder ir no local de origem dessas espécies e ver essa liberdade, né? É verdade. E me diz uma coisa, em relação a essas espécies todas, né? Tem alguma que dá mais trabalho para vocês lá? Tem que ficar mais de olho? Exige um cuidado maior? Como que é essa divisão de atenção aí com tantos animais num local só? Pois é, a gente tem várias espécies, né? Desde passarinho até girafa. Uma espécie é diferente da outra. Claro. Uma espécie é diferente da outra. Então, é um trabalho de muita observação. Geralmente, o que dá mais trabalho são os animais menores, que são os mais delicados, que são a gente tem uma família de sagui, que assim merece toda a nossa atenção, porque você tem que estar sempre muito atento se deixou sobra de alimentação, se teve uma variação de temperatura. Os menores são sempre os mais delicados. Tá. E, por outro lado, você tem assim, as girafas, que são animais que têm mais de 1 tonelada, né? Mas que também merecem assim, muita atenção. Cada um tem uma observação diferente, um cuidado diferente. Mas todo mundo ali, a gente, né, faz o máximo para que tenham todo o cuidado necessário. Tem uma atração nova lá no aquário, né? A chegada dos pinguins aí. Como é que está sendo isso aí, Laura? A gente, desde 2008, a gente tem o pinguinário no aquário. A gente, inclusive, né, teve já reprodução de pinguins no aquário. Mas a gente acabou de receber 2 pacientes, 2 pinguins muito especiais que vieram do Instituto Albatroz, lá no Rio de Janeiro. A Pretinha e a Piratinha. A Piratinha, ela não tem um olho e também não tem uma nadadeira. E por isso, né, ela não conseguiria sobreviver na natureza. E a Pretinha, que teve uma discoespondilite severa, uma alteração na coluna, que ela não conseguia andar. Então, as duas passaram por todo um processo de reabilitação e adaptação e vieram para o aquário para essa segunda chance. Então, toda semana eu faço acupuntura nelas, laser terapia, tem todo um cuidado especial. Então, o aquário, a gente ficou muito feliz quando o pessoal do Instituto Albatroz procurou a nossa instituição, porque eles falaram, olha, a gente sabe que aí vocês vão cuidar muito bem desses animais, porque eles precisam de muita atenção. Imagina, 1 vez por semana, acupuntura. 1 vez por semana, a gente faz algumas técnicas de massagem. 3 vezes por semana, laser. Então, não é qualquer lugar que consegue, né, ter uma equipe disponível para dar esse tipo de atenção.
Certo. Então, já, assim, são pacientes muito especiais E o para a que gente. aconteceu com eles? Por que eles... A gente não tem como saber exatamente, mas muito possivelmente está relacionado à ação antrópica, né? Relação do homem. Então, da Piratinha foi com linha de pesca. A gente não sabe como foi a situação, mas essa lesão provavelmente aconteceu por conta de linha de pesca, que fica solto no mar. É bem comum a gente ver isso com animais marinhos. A Pretinha a gente não sabe, foi algum tipo de trauma, mas agora elas estão super bem, as duas andam, nadam, mergulham. E os remédios que são ministrados nessa hora são remédios que os seres humanos também tomam? Isso, muitas das medicações que a gente usa, né, em medicina veterinária são alguns fármacos que são da medicina humana, alguns para uso exclusivo veterinário. A gente usa bastante farmácia de manipulação, dependendo da dose que a gente precisa para os nossos animais. E a gente sempre tenta trabalhar com uma abordagem multimodal. Então, não só sobrecarregar o animal com medicamento, sempre, se precisar entrar, lógico, com medicamento, mas também o manejo, alimentação e outras técnicas de tratamento para oferecer o melhor que cada indivíduo precisa, né? Ô, Kátia, lá no Animalia, o público, né, vai para conhecer algumas espécies, para ver outras que têm algum tipo de interesse. Vocês têm algum levantamento da maior procura, para acompanhar a maior surpresa lá dos visitantes em relação a que animal? Olha, os nossos recintos são muito bem estruturados, então eu diria para você que as pessoas, elas gostam de tudo. Tá. Então, assim, quando você chega lá, você já está numa savana africana, né? Então, você já vê, assim, um bando de zebras, as girafas e sempre um monitor ambiental, educacional, falando de cada espécie. As pessoas têm muita curiosidade. Tipo, uma das grandes curiosidades das pessoas é se a girafa dorme deitada. Então, assim, todo mundo pergunta se a girafa... E dorme? Dorme deitada, dorme deitada. Ela não deita assim completamente com o pescoço no chão, ela dobra o pescoço em cima do próprio corpo, mas parte da noite elas passam deitadas. Uma outra grande dúvida é se a girafa emite algum som, né? Porque as pessoas, né, acham que as girafas são mudas, não são, né? Em situações extremas elas vocalizam, né? E uma outra pergunta que, assim, as pessoas fazem bastante, até telefonam para saber, é como que nós tratamos dos leões. Então, como que vocês alimentam, se vocês entram junto? Alguém entra, Alguém entra junto, é uma curiosidade, como é que faz para dar comida, né? Então, é importante falar que nós trabalhamos, assim, com 100% de segurança. Nunca teve um acidente, nunca vai ter um acidente, porque nós ficamos perto, né? Todos os tratadores são treinados, todo mundo passa por um treinamento intenso antes de trabalhar com um animal de uma grande periculosidade. Então, você nunca vai estar no mesmo ambiente de um animal feroz, que nem um tigre, que nem um leão. Você fica do lado dele, mas com toda a segurança. Então, para fazer a limpeza, para fazer a alimentação, a gente faz através de barreiras, né? Com pinça, para saber quanto cada animal comeu. E a gente trabalha com 100% de segurança. Então, a gente sempre tem uma maneira de chamar a atenção das pessoas. E o que mais chama a atenção são os primatas. Nós temos uma família de gorila, né? É um animal, assim, maravilhoso. Você se sente pequenininho na frente deles, né? E animais, assim, que se movimentam. Tá. Então, as pessoas gostam de ver movimento. Então, os animais aquáticos, as lontras, as ariranhas, os primatas são os que mais prendem a atenção. Nós temos agora novidade lá também, jacaré, né? Jacaré chegaram há pouco tempo. Então, as pessoas perdem um tempo procurando, porque às vezes eles estão na água, às vezes eles estão fora.
aí o monitor já fica perguntando, vamos achar o jacaré, aí a pessoa perde um tempo procurando, mas geralmente o que mais chama a atenção é o animal que tem mais movimento. Você me dá a oportunidade de fazer uma pergunta para esclarecimento, se há algum tipo de estímulo, algum tipo de movimentação para fazer com que o animal se movimente para agradar o público, ou absolutamente ele está ali, ele faz o que ele quiser e não há nenhum tipo de movimento por parte do parque para que o animal possa agradar o público, vamos dizer assim. Então, o animal, a gente não faz nada que não seja natural para ele. Perfeito. O que a gente faz, às vezes, é tipo para os gorilas, né? Nós jogamos sementes perto do vidro, onde as pessoas ficam. Então, sementes, amendoins, grãos, que é para fazer com que eles cheguem mais perto, né? Mas não é nada que agrida o animal, nada que ele faça que ele tenha um comportamento que eles não deveriam ter. Eles gostam de tirar uma soneca, eles gostam de descansar, a gente respeita muito isso, né? Mas, assim, a gente joga alimentação ali perto e aí eles chegam perto do público, eles também olham o público e esse tipo de coisa a gente faz, mas nada que mude o comportamento deles. Laura, qual que é um bom horário para ir no aquário aí diante dos hábitos que os animais que lá estão tem mais isso que a Kátia estava falando aí de se mostrar para o público? A gente no aquário, a maioria dos nossos animais são diurnos, né? Então, nesse período da manhã, é o horário que eles normalmente estão mais ativos. E a gente respeita demais o hábito dos animais. Então, assim, muita gente fala, eu vim ver a Nur, tem como ela ir para a água? Eu falo, não tem, agora é o horário da soneca dela. Que horas que ela vai para a água? E ela é um bebezão, é um filhote. Eu falo, ela mamou, vai dormir. Daqui a pouco ela vai acordar cheia de energia, ela vai mergulhar, mas vai no horário dela. A gente tem alguns animais noturnos que a gente deixa uma placa, uma sinalização, falando, olha, é um animal noturno. A gente tem imagens de câmera que mostram o animal à noite, mas a gente, de forma alguma, faz a inversão do fotoperíodo, né, dos animais. Então, a gente trabalha com a nossa educação ambiental para explicar. O nosso pinguinário, por exemplo, ele segue todo o fotoperíodo da Patagônia. Então, dependendo do mês que os nossos visitantes vão chegar lá, vai chegar no fim da tarde, o recinto dos pinguins vai estar super iluminado, porque é um horário que teria maior período de luz. Dos ursos, por exemplo, tinha alguns momentos que o recinto estava mais escuro, porque a gente tenta fazer o fotoperíodo da espécie, né? Então, isso também é muito interessante, acaba sendo mais uma informação que a gente passa para o nosso público. Eu queria perguntar um pouquinho da experiência profissional de vocês, né, ao longo da trajetória, da formação, que eu acho que muita gente que está acompanhando a entrevista e tem vontade de seguir nessa área, né? Então acho que é importante compartilhar. Como é que foi a tua trajetória, Kátia? É uma formação aqui no Brasil, você tem experiência internacional, como que você chegou lá no Animalia? Bom, eu sempre uma criança apaixonada por animais, desde pequenininha, animais domésticos, né? E quando eu fui escolher a missão, eu queria alguma coisa que eu fosse mexer com os animais. Aí eu escolhi biologia, fiz biologia no Brasil e depois eu fiz uma especialização nos Estados Unidos, na Smithsonian, passei bastante tempo lá e fiz vários cursos, né? Eu comecei trabalhando no Zoológico de São Paulo, a minha grande escola foi São Paulo, passei 20 anos aí. Aí eu saí dali, trabalho no Zoológico do Beto Carreiro, em Santa Catarina. E Santa Catarina, eu vim aqui para o Animalia, cheguei faz um ano praticamente, mas minha formação toda é em zoológico, fora isso, já dei assessoria para outros também, mas a minha experiência toda foi voltada, lógico, para manejo. Então, todos os que fiz foram voltados para manejo sob cuidados humanos. Que legal, parabéns. E você, Laura, como é que foi parar no aquário? Eu também, né? Acho que normalmente criança, né, sempre quer trabalhar com um animal. E eu queria, de qualquer jeito, trabalhar com animais aquáticos, né? Minha grande paixão foram sempre os animais marinhos. Tanto que eu fui para a faculdade, entrei para ser veterinária, porque eu queria ser médica veterinária de animais aquáticos. Imagina, que loucura
aqui em São Paulo, né? Não tinha mais ninguém que queria isso. Eu falava para minha mãe, não, você é veterinária de pinguim, você é veterinária de leão marinho. Minha mãe falou, meu Deus, o que a gente faz com essa menina? Mas meus pais sempre super me incentivaram. E eu fui fazendo estágio até que eu cheguei no aquário em 2008. O aquário tinha acabado de inaugurar, tinha 1 ano. E eu cheguei junto com os pinguins no aquário. Então, para mim, foi muito significativo, né? Sempre tive uma paixão por pinguins e fui sempre fazendo estágios, treinamentos, tanto no Brasil quanto fora. Fui trabalhar com os leões marinhos e foca, fui trabalhar a campo, em centro de reabilitação. E sempre foi minha grande paixão, né? E eu sempre brinco, assim, que meus filhos falam, mamãe, que a gente vai para a escola e você está indo para o aquário. Eu falo, mas o aquário é meu trabalho, eu não estou indo lá brincar. Mas eu acho que eu amo tanto, né, o que eu faço, os bichos, tanta dedicação, que claro, que tem momentos que a gente vai à loucura, é um trabalho como outro trabalho qualquer, mas eu acho que a gente que trabalha com os animais, assim, é uma paixão que fica quase que difícil da gente conseguir separar o que é trabalho e o que é o nosso propósito de vida, né? É muito intrínseco. Eu poucas vezes faço isso em entrevista, mas eu vou dar um testemunho aqui, porque eu já estive lá no aquário algumas vezes e também no Animalia, e eles são espaços que não devem nada para similares mundo afora, né? A gente tem conhecimento, tem como pesquisar o que acontece hoje fora do Brasil, e nós temos a oportunidade de ter aqui perto da gente espécies, né, tão diferentes, tão preservadas, como nós temos nesses 2 espaços. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês, para toda a equipe. Eu sei que é muita gente, né, vocês estão aqui representando, mas é importante dizer isso, porque falta um pouco mais de empreendedorismo, de desafio, para que nós possamos ter outros espaços como esse, porque isso é informação, as pessoas acabam conhecendo muito mais a fundo numa visita como essa, né, do que às vezes numa aula dentro da escola. Exatamente. Pela forma, né, como é ensinado, é disseminado o conteúdo ali, com aquelas dúvidas que são as mais importantes. Vocês têm programa de escolas que vão lá, professores que levam os alunos lá, Kátia? Muito. Nós trabalhamos muito com escolas, com educadores muito bem treinados e que passam toda a informação. Então, eles acompanham, né? A gente tem uma trajetória de 5 quilômetros, você anda 5 quilômetros numa passarela, vem dos recintos tanto à esquerda como à direita. Muitas espécies, né? Como eu falei, muito mais de 100 espécies. E os educadores, eles conhecem as espécies, muitas vezes conhecem os indivíduos e passam toda essa informação para as crianças. E a criança não sai de lá do jeito que ela entrou. Ela sai diferente, ela sai com muito mais informação e sai com muito mais sensibilidade. Então, eu acho que esse é um dos pilares mais importantes do zoológico, que é a educação, que é a conscientização, que é como no seu dia a dia, né? A gente tem que passar a informação, como que você pode colaborar no seu dia a dia. Qual é a tua atitude dentro de casa, dentro da escola, dentro da sociedade, que possa melhorar o meio ambiente. Porque as crianças são o nosso futuro, né? Verdade, é o futuro do país, do planeta. País. Ô, Laura, e lá no aquário vocês têm a noção da importância de passar uma informação como essa, né, da forma ali correta para esses alunos também que frequentam lá? Nossa, muito. É uma responsabilidade gigantesca, né? Trabalhar com educação, com formação de crianças. Nós recebemos muita escola, o nosso público principal são as escolas, e a gente oferece programas diferentes para cada faixa etária, porque a informação tem que ser passada também de acordo com o que cada grupo vai conseguir absorver. Então, a gente tem várias campanhas educacionais para o nosso público escolar, porque é uma responsabilidade imensa, né? Passar essas informações. Laura Hensfield, muito obrigado pela sua presença muito aqui. obrigada. A Kátia Cassaro também esteve com a gente. Muito Aquário e obrigada. Animalia Park, conversando um pouquinho aí sobre esse mundo animal, sobre as espécies que lá estão,
para vocês que puderem ir visitar aí nas férias. Já tem aqui um monte de informação, mas tem muito mais lá. Não dá num programa para abordar tudo. Obrigado, viu, Laura? Muito obrigada, foi um prazer. Kátia, foi uma honra. Prazer falar contigo. Até mais. O Jornal Gente tem sequência daqui a pouquinho, depois do intervalo, com outras informações do dia para você.